Detalhes com Lícia Fontinelli, vamos ver. Um cenário de destruição. Nas imagens é possível ver os destroços dentro da construção histórica logo após o desabamento na igreja de São Francisco de Assis. A Igreja do Ouro estava aberta à visitação quando tudo aconteceu. Uma turista de São Paulo foi atingida e não resistiu. Outras 5 pessoas ficaram feridas. De acordo com as autoridades, todas estão fora de perigo. A vítima foi identificada como Giulia Panchoni, de 26 anos, nascida em Ribeirão Preto. Uma força-tarefa foi montada para os trabalhos de buscas das vítimas. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU, Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal estiveram presentes durante toda a tarde. Optamos por fazer isolamento da área e interdição de toda a nave da igreja, por questão de segurança. Porque ainda existe algumas partes do forro, certo? Remanescentes que podem vir a se soltar e cair. O cenário é o pior possível, porque a gente vê uma igreja, é um ponto turístico, Salvador, viu aquela cena de destruição, deu uma dor no coração da gente, né? Como morador, como soteropolitano. Considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo, a Igreja de São Francisco já enfrentava problemas estruturais. Em 2023, um dos pátios foi fechado porque havia risco de queda de parte da construção. A igreja, que tem um interior revestido de ouro, foi inaugurada no século XVIII e é um dos principais pontos turísticos de Salvador. Lorena Dias já está aqui no telão do Bom Dia Bahia, em frente à Igreja de São Francisco. É inacreditável essa situação. Quando eu soube ontem, falando sério, eu tomei um susto. Eu falei, é a Igreja de São Francisco, a Igreja do Ouro? É aquela igreja onde turistas de todo mundo visitam? É aquela igreja onde são realizados casamentos suntuosos, inclusive de autoridades públicas? É aquela igreja que é uma das 7 maravilhas de origem portuguesa do mundo. É aquela igreja que é a Igreja do Ouro, que todo mundo quer ver, que vem gente de todo canto do planeta querendo conhecer. É aquela igreja. Eu vou para lá ao vivo agora com a repórter Lorena Dias, se protegendo da chuva, mas também a gente percebe a indignação dela, a revolta com essa situação, a comoção de saber que uma mulher, uma turista de 26 anos, veio de São Paulo conhecer Salvador, passeou no Forte São Marcelo e depois falou, não, eu vou com meus amigos conhecer essa coisa linda que é a Igreja de São Francisco, que acabou sendo morta. Lorena, não dá para dar bom dia, mas eu queria saber de você qual é a situação. Claro, a igreja está interditada da área e policiamento na área também, não é isso? Isso mesmo, Casemiro. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A gente segue consternado, né, acompanhando esse caso, né? A gente está em frente à igreja de São Francisco, que fica localizada aqui no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho. Nesse momento, como você pode ver, permanece interditada, tem a presença aqui da Polícia Militar, também da Guarda Civil Municipal. A igreja que fica logo ao lado da Delegacia de Proteção ao Turista, mas infelizmente foi onde ocorreu essa tragédia na tarde de ontem. As imagens feitas por testemunhas mostram os estragos, né, logo após o desabamento. O espaço onde os fiéis ficavam durante as missas foi coberto por destroços, principalmente a madeira que cobria o telhado. Essa área ela foi isolada por policiais militares logo após o ocorrido e a igreja interditada pela Defesa Civil, como a gente viu também na reportagem de Lícia Fontinelli. A Polícia Técnica da Bahia informou que uma equipe da Coordenação de Engenharia Legal do Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto já esteve no local para iniciar o trabalho pericial, mas deve retornar hoje para concluir os exames. Também nessa quinta-feira está prevista a visita de uma equipe técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, juntamente, né, com o presidente do órgão. Um documento divulgado
pela Ordem Franciscana da Bahia indica que 2 dias antes do acidente, no dia 3, foi protocolado um ofício ao IPHAN solicitando uma visita técnica na igreja para avaliar a condição do forro do teto. O documento destaca que houve uma dilatação e, apesar dessa constatação, a igreja ela estava aberta à visitação. A cidade bastante movimentada, com muitos turistas aqui na região do Pelourinho. Infelizmente, acabaram aí alguns sendo vítimas dessa tragédia. Por nota, o IPHAN informou que havia agendado a visita técnica à igreja de São Francisco de Assis para essa quinta-feira e disse ainda que não havia indicação de situação emergencial e tampouco que teve algum comunicado da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros ou outros órgãos a respeito de eventuais riscos. Na nota, o IPHAN também reforçou que a igreja e o convento de São Francisco são edificações de propriedade privada, cuja responsabilidade pela manutenção e pela preservação são do proprietário, assim como a gestão de seu uso. Mas chama a atenção de fato, Casemiro, como a gente viu na reportagem de Lícia, você comentou também que os sinais não tinham aparecido somente dessa vez, mas desde 2023 alguns sinais já chamavam a atenção, sinais de deteriorização, necessidade de manutenção desse espaço tão importante para a capital baiana, para a história da Bahia. Infelizmente, essa situação não foi averiguada com a seriedade que merecia esse fato, e o que a gente observa agora é o cenário dessa tragédia. Nas imagens de Raimundo Carvalho, vocês podem ver as sinalizações de interdição, a gente está vendo aqui, e também a gente recebe aqui da nossa produção, que tem inclusive um golpe que está acontecendo na internet pedindo doações para reforma e recuperação da igreja, a produção pedindo para a gente fazer esse alerta também, com relação a esses golpes que já estão ocorrendo em meio a essa tragédia. A gente, é claro, continua daqui, em frente à igreja, acompanhando toda a situação e atualizando o caso. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Cazé. Obrigado, Lorena. Impressionante, já tem bandido querendo se aproveitar dessa tragédia. Não caia no golpe, não. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui no Bom Dia Bahia. Impressionante também como o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não tomou nenhuma providência durante todo esse tempo. Não tem desculpa. Aliás, eu não entendo o IPHAN. Eu sei de pessoas que querem mudar uma janela no centro histórico, botar a janela igual a outra, e não é autorizado. Aí tem a igreja prestes a cair, nada é feito. O frade responsável pela igreja, guardião da igreja, Pedro Freitas, segunda-feira, mandou uma nota para o IPHAN. O que é que eu faço que o teto pode desabar a qualquer momento? Aguarde um pouco que quinta-feira vai ter uma vistoria. Quarta-feira o teto caiu, matou uma pessoa e deixou 5 feridas. Algumas autoridades falaram após a tragédia no centro histórico que deixou uma vítima. Aliás, 6 vítimas, uma delas fatal. Vamos ver aí. Graças a Deus não foi um momento de maior fluxo, porque se dá justamente nos momentos de missa. Então, o momento que aconteceu o episódio foi um momento de menor fluxo dentro da unidade dessa igreja. Nós atendemos aproximadamente, foram socorridas 6 pessoas. A princípio, 6 pessoas. Essas pessoas tiveram ferimentos mais leves ou mais graves? Ferimentos leves, graças a Deus, mas a informação mais clara a gente vai ter quando essas pessoas chegarem no hospital. Porque foram logo atendidas, socorridas, eu não vou aqui dizer se foi grave ou se foi leve, claro. Mas já foram atendidas e, infelizmente, tem uma pessoa em óbito. E já tomamos as providências para ser retirado o corpo. A princípio, então, 6 feridos e uma pessoa morta. Sim. Como é que estão os trabalhos? Estava sozinha? Não, essas informações a gente ainda não tem. Nossa preocupação é ver vítimas, isolar o local. A partir daí a gente vai fazer esse trabalho para poder melhor informar os senhores. 6 vítimas, 5 delas estão bem, já foram encaminhadas para os hospitais, todas estão fora de perigo, mas infelizmente tivemos um óbito, uma turista de São Paulo, com 24 anos. Ela estava na igreja com mais 3 amigos. Uma das amigas teve um corte superficial no supercílio, está bem.
Já os outros estavam em outro compartimento da igreja, na sala de selos, então não sofreram nenhum arranhão. Estão bem. Olha, eu fico pensando aqui também, refletindo sobre a família dessa garota, essa turista de 26 anos, morta nessa igreja, que recebeu a notícia. Quem recebeu a notícia da morte dela foi a irmã, e quem ligou foi a delegada do turismo. A Deltur funciona ali no Largo de São Francisco, ao lado da igreja, que deu todo o apoio. Eu fico pensando, essa garota tinha acabado de chegar de Morro de São Paulo, junto com outros amigos, como eu falei anteriormente, visitou ontem lá a Baía de Todos os Santos, que é aquele lugar lindo, Forte São Marcelo, combinou com os amigos. A gente se encontra na igreja de São Francisco. Aí eu penso assim, a pancada da notícia chegando lá em São Paulo para a família dessa garota, hein? Pelo amor de Deus, realmente é inacreditável, é inacreditável. Daqui a pouco, a gente vai continuar falando sobre isso, mas eu quero mostrar agora também o documento, olha aí, o documento enviado pelo frade aí, pelo guardião da igreja, né? Pedro Júnior Freitas da Silva. Para o IFAM, prezados, gostaríamos de informar que foi identificada a dilatação no forro do teto da igreja de São Francisco. Considerando a importância histórica e artística desse patrimônio, solicitamos a realização de uma visita técnica para avaliação da situação e encaminhamentos necessários à sua preservação. Pedimos ainda orientações sobre as possíveis soluções para o problema, pedindo socorro, garantindo que qualquer intervenção siga os critérios técnicos e de conservação exigidos para bens tombados. Ficamos à disposição para fornecer mais detalhes e agendar a melhor data para a visita. Observação, segue em anexo alguns registros que apontam o estado mencionado anteriormente, ou seja, segue em anexo fotos mostrando as péssimas condições do teto que pode desabar a qualquer momento. Eu vou voltar com Lorena Dias, está lá em frente à igreja de São Francisco. O pessoal da Guarda Civil Municipal também chegou. A igreja, claro, isolada, interditada, certo? Mostrando parte da história da Bahia jogada, como eu falo sempre aqui, no lixo, sem preservação. A verdade é essa, sem conservação. Eu volto com você, Lorena. Isso mesmo, Casemiro. Uma igreja tão bonita como você falou, né? Uma das mais importantes aqui. A gente segue acompanhando a movimentação aqui em frente. Como está bem cedo agora, né? A gente não tem tanta movimentação de turistas. Agora há pouco teve até um casal de turistas que parou aqui, tirou uma foto da fachada que chama a atenção, mas agora a gente também tem na fachada, né, os avisos, os alertas de que este local, o templo, está interditado, né? As avaliações ainda vão ser feitas, inclusive ainda nessa quinta-feira, né? Existe a previsão da visita do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, juntamente com o presidente do órgão, né, Leandro Antônio Graz Peixoto. Além disso, a Polícia Técnica da Bahia também informou que a equipe da Coordenação de Engenharia Legal do Instituto de Criminalística já esteve no local e deve retornar nesta quinta-feira para concluir os exames, até porque uma pessoa perdeu a vida e outras 5 ficaram feridas. A gente viu também no depoimento, né, de alguns profissionais que estiveram no momento, né, logo após a tragédia, logo após o desabamento que aconteceu no início da tarde, por volta de 2h30 da tarde, de que, por sorte, era um horário de pouco movimento de visitação dentro da igreja. A gente está em pleno verão de Salvador, né? A cidade com muitos turistas, então a tragédia, ela de fato poderia ter sido ainda maior se fosse um momento de celebração da missa, não apenas de visitação, um momento em que tivessem, né, uma quantidade maior de turistas, e por sorte, nesse caso, não tinha tantas pessoas, né, não era o horário de tanta visitação, mas ainda assim uma vida foi perdida, 5 pessoas ficaram feridas, o local permanece interditado, sem previsão, e a gente continua por aqui acompanhando tudo para trazer as informações. Casé. Obrigado, Lorena. Exatamente o que você falou. Muita gente vai para a igreja fazer sua oração em busca de um mundo melhor. Missas são celebradas. Eu imagino se estivesse sendo realizado um casamento nessa igreja. Já pensou? Um casamento cheio aí nessa igreja, como geralmente acontecia. A igreja é muito procurada. Como eu falei no começo do Bom Dia Bahia,
por empresários. Muitos políticos se casaram nesta igreja. Muita gente grande se casou nesta igreja. Missas são celebradas aí. Você já pensou? A grandiosidade da tragédia. E para piorar a situação, como a Bahia é terra de muito bandido também, a verdade é essa, já tem golpe de gente pedindo pix para a igreja. Bandido. Tem um print aí para mostrar já, Diego? Olha aí, ó. Tá vendo? Bota aqui no telão, que isso aí eu não vou enxergar agora, sim. Olha aí, ó. São Francisco de Assis. Botaram até o símbolo da igreja. Vamos precisar de ajuda para a reforma. Não façam nenhuma doação desses picos golpe. Deviam ter vergonha de usar de uma tragédia dessa para enganar as pessoas. Isso aqui é golpe, cuidado. Então a gente mostra aqui no Bom Dia Bahia para você não cair no golpe dessa bandidagem que não para, não se aproveitando de uma tragédia, uma pessoa morta, 5 feridas, um golpe no turismo da Bahia, um golpe na cultura, na história do nosso estado, um golpe no Brasil inteiro. A verdade é essa. A verdade é essa, um golpe no Brasil inteiro. É mais uma vez a história da primeira capital do país sendo desprezada, jogada no lixo. Tá? O desabamento na igreja de São Francisco, vem para cá que eu tenho um comentário a fazer, realça a falta de respeito e de preocupação das autoridades responsáveis com a nossa história. O risco dessa tragédia acontecer já tinha sido noticiado aqui na TV Aratu. Em 2023, quando mostramos uma das partes do imóvel com risco de cair, o que acabou até interditando uma rua ao lado da igreja. Me lembro muito bem disso. Na época, eu cobrei várias vezes providências, chegamos a conversar com turistas e guias turísticos que denunciavam a situação. Me lembro muito bem disso, o tempo todo aqui. Agora, como acabamos de ver, o freio responsável pela igreja já tinha comunicado na segunda-feira as péssimas condições do teto, que acabou desabando, matando uma pessoa e ferindo 5. Aí vale a reflexão e perguntas. Como os nossos imóveis históricos são vistoriados, preservados? E as nossas outras igrejas seculares, nessa terra de tantas igrejas, como reza a lenda, uma para cada dia do ano, visitadas por gente de todo mundo. Se o teto de uma das mais famosas e reconhecidas pela sua importância histórica desabou, que é a de São Francisco, imagine a situação de outras que não são tão conhecidas e visitadas. O turismo da Bahia, eu repito, está de luto. Luto, principalmente o nosso turismo religioso, que é um dos grandes atrativos da primeira capital do Brasil. Isso é lastimável, minha gente. Minha gente, é uma coisa impressionante, é inacreditável. Eu não vou desprezar outros imóveis históricos, porque a gente sabe que volta e meia casarões aí estão caindo. E matando gente também no centro histórico. São mais de 100 casarões, são ruínas que podem cair a qualquer momento. Agora, uma igreja dessa importância, que desde 2023... denunciamos aqui na TV Aratu, eu falei várias vezes, vai cair, vai dar problema. Eu lembro de um guia turístico que chorou ao vivo comigo aqui, ó. Tá caindo o pináculo, interditaram a rua, depois da denúncia feita aqui, interditaram a rua, o IFAM fez uma nota em que providências seriam tomadas, deu nisso aí. O teto caiu, 6 pessoas foram atingidas por esse tanto de madeira pesada, e uma delas, infelizmente, morreu. É uma tragédia, repito, isso não pode ficar assim não, minha gente. De maneira nenhuma. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso aqui. Repito, vou bater nessa tecla. A história da Bahia, a cultura da Bahia, o turismo da Bahia, tudo isso está de luto, indignado e pedindo providências rígidas. Muitos imóveis pode acabar assim também. É a Bahia inteira, independente da religião, é bom registrar. É o turismo, é a história da Bahia. A história, o exemplo do desprezo, da falta de respeito com a história da Bahia. Eu volto com você, Lorena. Isso mesmo, Cazé. A gente segue acompanhando aqui a situação, né? Apesar da igreja estar interditada e ontem também a rua aqui de São Francisco ter sido interditada também por causa do desabamento, na manhã de hoje, dessa quinta-feira, os veículos estão podendo circular por aqui. Nesse momento não está passando nenhum porque é bem cedo, né? Mas agora há pouco a gente viu passar um carro, né? Essa é uma das poucas ruas aqui do Pelourinho onde
é permitida a circulação de veículos. Outras ruas aqui da região, a gente sabe que tem as interdições, né, até para questão do fluxo dos turistas que circulam por aqui pelo centro histórico. A gente segue aqui em frente atualizando a situação, por enquanto tudo tranquilo por aqui, né, após o grande susto de ontem. Na tarde de ontem, muitos turistas estavam aqui na região, alguns estavam inclusive dentro da igreja no momento em que o teto desabou, né? Entre as vítimas, essa turista de apenas 26 anos, uma turista de São Paulo, que acabou não resistindo e morreu, né, nesse desabamento. Essa igreja é considerada uma das 7 maravilhas da origem portuguesa no mundo. Ela já enfrentava problemas estruturais há anos. O interior dela revestido em ouro, né? O templo, fundado aí no início do século XVIII, foi tombado como patrimônio material do Brasil pelo IPHAN, porém esse reconhecimento do governo federal que devia garantir a proteção ao espaço não impediu aí a construção de atingir esse estado degradante, né? Inclusive, Cazé, a gente tem citado, né, o pedido da própria ordem que é responsável pela igreja, o pedido para que fosse feita uma vistoria pelo IPHAN. Essa vistoria estava marcada para hoje, mas infelizmente a tragédia aconteceu antes mesmo dessa vistoria acontecer. A igreja, no momento em que aconteceu, ela não estava interditada, apesar desses sinais, né, um certo inchaço que tinha sido observado aí na parte do teto. A gente observa agora um veículo passando, como eu disse, esse trecho aqui estava interditado ontem, né, logo após o momento em que a igreja desabou, e na manhã de hoje a gente observa os veículos circulando por aqui, mas ainda existe um risco, né, tanto que a igreja ela permanece interditada, não há previsão de quando vai ser reaberta, né, para visitação. Quem vier ao Pelourinho hoje só vai poder observar essa situação do lado de fora, né, tomando todos os cuidados. Lembrando que a área foi isolada, interditada pela Defesa Civil. A Polícia Técnica está acompanhando o caso, já fez uma perícia no local ontem e hoje deve retornar para concluir os exames, com a parceria também aí do DHPP, né? Até porque 5 pessoas ficaram feridas, uma delas acabou morrendo, e também nesta quinta está prevista a visita de uma equipe técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, juntamente com o presidente do órgão, Leandro Antônio Grais Peixoto. Então, existe essa expectativa de todas essas vistorias, Cazé, que devem ocorrer ainda hoje, até para se ter uma resposta se essa tragédia, de que forma ela poderia ter sido evitada. É com você aí do estúdio. Obrigado. Agora é tarde, Lorena. Agora é tarde. A visita estava marcada para hoje. Ontem, o teto desabou. Uma mulher morreu, 5 ficaram feridas. Na segunda-feira, o frei Pedro Freitas, guardião da igreja, já tinha enviado para o IPHAN um comunicado pedindo socorro. O teto pode desabar, a igreja está em péssimas condições. Nada foi feito. Agora é tarde, olha o teto antes de desabar. A Igreja do Ouro, uma das 7 maravilhas de origem portuguesa, nada disso foi levado em conta. O teto caiu e matou uma pessoa. Olha como a beleza do teto da Igreja de São Francisco, que foi para o chão, que caiu. Era assim. A Igreja do Ouro, a igreja visitada por gente de todo o mundo. A igreja, uma das maiores atrações turísticas do Brasil. A igreja, local de casamento de muita gente. A igreja onde muita gente ia fazer a sua oração, pedir dias melhores. Nada disso foi levado em conta. É uma pancada na história, mais uma vez, exemplo do desprezo, né, pela nossa história. Cidades que se respeitam, a história é valorizada, é vistoriada. A beleza desse teto agora foi para o chão. Foi para o chão, ó. A vistoria seria feita hoje pelo IPHAN. Agora é tarde. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre a situação, essa tragédia na Igreja de São Francisco.
Isso mesmo, Casé. A todo momento a gente ouve aqui os sinos das igrejas, né? Aqui no Pelourinho são mais de 10, né? Pelo menos 12 aí, daquelas maiores, como é o caso da igreja aqui de São Francisco. Para saber mais detalhes, Casé, sobre a história não só dessa igreja, mas também a questão das outras igrejas aqui do Centro Histórico, a gente está aqui ao lado de Rafael Dantas, que é historiador. E um detalhe, antes da gente entrar ao vivo, eu estava conversando com ele. Rafael, é uma situação que poderia ter sido evitada, né? Desde 2023, já vem sido alertado aí alguns sinais e você falou, não, Lorena, desde 2021 é que você já acompanha essa situação. Conta pra gente qual era o estado desse patrimônio histórico. Bom dia. Bom dia, Lore, bom dia às pessoas que estão nos acompanhando. É uma situação que não somente toca na São Francisco de Assis, como evidentemente outros equipamentos, construções históricas, não só de Salvador, como do Brasil como um todo, né? Lembro muito bem, na época do projeto dos sinos, né? Inclusive fizemos matéria sobre a situação de muitas dessas igrejas, né? Nas visitas que eram realizadas, e não só isso, nos vídeos que chegaram a ser compartilhados na época em redes sociais ou em outras matérias, já se apresentava sinais de deterioração, tanto da parte do forro, quando inclusive chovia, ficava muito visível isso, como também de outros elementos da estrutura. Evidentemente, é importante frisar que não se podia dimensionar que uma catástrofe como essa, que um acidente como esse poderia acontecer, mas a situação de um possível colapso sempre existe em prédios históricos, ainda mais uma igreja lá dos anos de 1700 no século XVIII. E a mensagem que fica, né, a preocupação que fica é quantas outras construções que devem ter uma atenção específica e constante também pode estar passando por algum problema e a gente precisa dar uma solução para isso, né? São Francisco de Assis, a igreja de São Francisco de Assis é um ícone da nossa cidade, é um ícone da cidade de Salvador, uma referência da arquitetura e da arte barroca. Essa construção que vocês estão vendo aqui atrás, né, essa imponente parede em pedra, está de pé graças a esse aramado de pedras, mas com estrutura também em madeira, que apesar de ser resistente, tem também seus lapsos de fragilidade por conta do tempo, do cupim, da água, né, da própria questão da conservação, etc. Então a manutenção se faz presente constantemente. E aí que entra a questão dessa união, dessa parceria que deve existir sempre entre os órgãos públicos, entre as igrejas, entre as pessoas responsáveis. Até porque, Rafael, a gente estava falando aqui, né, da questão, Casemiro inclusive citou, tem outros prédios históricos que muitas vezes o proprietário tem um interesse em reformar, fazer a manutenção, mas é sabido que é preciso um certo cuidado para manter as características históricas. Então, você acredita que isso acabe dificultando os trâmites para a manutenção, inclusive dessas igrejas? Porque a gente falou também, né, Casé, o momento verão em Salvador, hoje está um pouco chuvoso, mas a cidade está cheia de turistas. O Pelourinho agora está vazio, porque é bastante cedo, né, bem cedo, mas ainda assim, quando começa, né, o horário de maior movimento, o Pelourinho bastante movimentado, muitos turistas, não à toa, uma turista, né, perdeu a vida quando visitava essa igreja no momento em que o teto desabou. Você acredita o que poderia ser feito para que essa manutenção ela fosse feita com mais celeridade, mais cuidado também, até porque existe o interesse daqueles que são responsáveis, né, pelos prédios? É uma questão complexa, mas que toca principalmente numa questão de articulação e de verbas públicas inseridas diretamente para a questão da manutenção do nosso patrimônio. Poderíamos abordar outros pontos também, né? Mas especialmente isso. É preciso de equipe técnica em um número muito maior, é preciso de recursos, e a gente tem que falar isso, que não somente se voltem para festa ou para carnaval. É preciso de recursos que toquem especialmente nossa cultura, nossa educação, nosso patrimônio e nossa história, de uma forma muito mais massiva e presente, para aí você reestruturar e reequipar os institutos de proteção, os espaços que devem salvaguardar esse patrimônio, fazer treinamento, campanhas educativas, fazer todo um trabalho de sensibilização, seja com o proprietário do imóvel, seja com os próprios governantes, né, imóveis públicos, entre outras pessoas, porque a gente consegue reduzir o risco de uma forma muito mais gritante, né, para evitar acidentes como esse. É importante lembrar que nos últimos anos muitas obras foram feitas, né, de restauro, de intervenções, inclusive
dando o brilho do nosso centro histórico, como a gente conhece, sabe que é. Temos construções maravilhosas, temos todos esses quarteirões que foram restaurados e continua sendo feito um trabalho de restauro interessante, mas é preciso, evidentemente, fazer muito mais, inclusive para evitar que tragédias como essa aconteçam, né? Como você falou, existem outras igrejas e outros casarões que precisam de atenção também. Ok, muito obrigada pelas informações. A gente conversou aqui com Rafael Dantas, historiador, e é isso, Cazé, a gente continua acompanhando essa situação, lembrando que a igreja ela permanece interditada e uma vistoria do IPHAN está marcada para hoje, né, para quinta-feira, estava marcada inclusive antes mesmo da tragédia acontecer, assim como novas vistorias, né, e perícias por parte da polícia, que também está investigando esse caso. Com você aí do estúdio. Obrigado, Lorena. O negócio é o seguinte, como eu falei na abertura do Bom Dia Bahia, em 2023, nós aqui da TV Aratu denunciamos a situação da Igreja de São Francisco. Eu cobrei várias providências, abri espaço para pessoas que têm restaurantes no local falarem, denunciarem, turistas, guias turísticos, uma delas chegou a chorar ao vivo aqui, comigo no telão, tá, pedindo providências. Isso foi em 2023. A Igreja do Ouro, uma das maravilhas de origem portuguesa do Brasil, nada disso foi levado em conta. Eu estava pensando durante a entrevista de Lorena, cruzeiros volta e meia chegam a Salvador. Navios atracam trazendo 6.000 pessoas até. Imagine se essa multidão, parte dela, claro que a igreja não tem capacidade para tanta gente, estivesse dentro. Teríamos ido mais de 100. A verdade é essa. Eu quero aqui me solidarizar com a família dessa garota que morreu na igreja, que recebeu essa pancada. A notícia foi dada pela delegacia lá de Deltu. Ela é de Ribeirão Preto, essa garota aí que estava com amigos em Morro de São Paulo, veio para Salvador conhecer essa cidade linda que a gente tem, mas infelizmente cuja história é desprezada o tempo inteiro. Falta dinheiro para umas coisas, mas sobra para outras, como bem disse o professor. A verdade é essa. É uma das igrejas mais importantes da história do Brasil, não só da Bahia. Não só de Salvador, que é a primeira capital. Se essa igreja está nessas condições, imagine, como eu falei agora há pouco, as outras que não têm tanta relevância, tanto valor de visitação turística. É impressionante. Quando eu soube, eu juro para você, eu não acreditei. Falei, como é a igreja de São Francisco? É essa aí. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso.